Avante, mulheres pernambucanas cristãs conservadoras! Sua chance chegou! Pernambuco é do Senhor! Jesus! Aprecie a reportagem! Alerta, Brasil! Alerta, Igreja do Senhor! Alerta, Pernambuco! O dia da vitória chegou. A grande oportunidade que Deus está nos dando de termos a primeira mulher governadora do estado de Pernambuco, uma mulher que é temente a Deus. Eu tenho ministrado e tenho muito me alegrado. Mas antes vamos ler a palavra. Está escrito no Salmo 37, só vou ler este versículo. Deleita-te, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Louvado, engrandecido e enaltecido seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de transmitir para a Igreja do Senhor, para a mulher virtuosa, para a mulher temente a Deus, que tem como meta os valores cristãos, os valores da família. A grande oportunidade chegou. Clarissa Técio, governadora. Clarissa Técio, governadora de Pernambuco. Aleluias! Brasil, estamos de volta mais uma vez. A igreja na política exercendo sua cidadania sem receber salário do ofício. Um novo modelo de fazer política. A igreja hoje envolvida na política para não deixar de ministrar Jesus Cristo para o mundo amanhã. Que alerta, igreja! Mais uma vez, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O Senhor está falando. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ainda, Jeremias capítulo 12, versículos 10, 11 e 17 diz: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a minha
a mim clama a sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quero mais uma vez trazer duas mulheres que fazem parte dos 300 tipos de Gideões para libertar o povo brasileiro do opróbrio, do comunismo, do socialismo, da corrupção como um todo, para defender a fé judaico-cristã, a Igreja do Senhor, a palavra de Deus como única regra de fé e prática. A ministra Damares, ouça o que ela traz nesse áudio, o clamor que ela faz, e faço minhas as palavras da ministra. Bem, nesse momento eu quero liberar uma palavra para essas pessoas. Eu tenho mandado muitos áudios e é uma indignação muito grande no meu coração. Eu tenho mandado muitos vídeos, muitos áudios para muitos brasileiros e para pessoas até fora do Brasil. Mas o meu coração se encontra muito indignado, muito triste com tudo que eu tenho visto. Porque eu não consigo entender como pessoas que se dizem cristãs, homens e mulheres de Deus, podem estar apáticos, parece que estão anestesiados, parece que estão insensíveis a tudo que está acontecendo. Eu nunca vi um povo tão fraco, uma geração tão fraca, uma geração que se entrega à derrota da forma que eu vejo essa geração. Eu tenho vergonha dessa geração. Eu vejo a palavra de Deus falando de um povo que se levantava, que guerreava, que ia para frente de batalha, que se erguia diante de Deus conforme a palavra que o Senhor os instruía e caminhava. Às vezes só 300 e com 300 eles venciam exércitos porque eles eram corajosos. O Senhor nos deu um homem que se chama Jair Messias Bolsonaro. Depois de 33 anos de aprisionamento mental, cultural e espiritual. Depois de 33 anos, as pessoas sendo emburrecidas, sendo tratadas como gado, como massa de manobra na mão de políticos corruptos. Nós temos um ex-presidente que é bandido, que é ladrão, que é comprovado que roubou 3 trilhões de dentro de uma nação que é nossa. Roubou 3 trilhões que, humanamente falando, traria a riqueza para todo o brasileiro. Esse dinheiro que ele levou para fora, que ele roubou, que ele jogou para fora do país, faria com que não existisse um cidadão sequer pobre no Brasil. Todos os cidadãos brasileiros seriam classe média, teria carro, casa, seus filhos escola particulares e viveriam em excelentes casas. E hoje nós vemos o país numa miséria, numa pobreza que é deplorável. E aí quando nós olhamos e vemos uma oportunidade dada por Deus, nós vemos um presidente colocado por Deus para a nossa vida, dizendo que ele vai trazer uma solução, uma salvação, e você manda vídeos, você manda texto, você manda esclarecimento, porque a palavra de Deus diz que o povo sofre porque não conhece a verdade. Você começa a anunciar a verdade para esse povo que se diz povo de Deus. E eles dizem que não querem ouvir. Eles dizem que não querem saber. Mas eu vou dizer uma coisa para esse povo que diz que não quer ouvir, não quer saber. Esse povo que é nécio, que é morto na fé. Esse povo que não sabe o que está acontecendo e que finge que não sabe. Eu quero dizer, porque quando era para você colocar a tua roupinha bonitinha e todo ano ir para o congresso da tua igreja e comprar um sapato novo, escolher o tecido que todas as irmãs estavam colocando, você era a primeira a estar lá. Você era o primeiro a estar lá para sentar no altar e aparecer. Agora você tem que aparecer na presença de Deus, se colocando na posição de soldado valente e valoroso e ir para o campo de batalha e guerrear a favor da tua casa, da tua família e da tua nação. Porque é hipocrisia você dobrar o teu joelho dentro
de casa e dizer que está orando pela nação sem fazer nada. É hipocrisia você dobrar o teu joelho e dizer, eu estou orando pela paz em Israel, quando você é um frouxo, quando você é um incapaz de levantar da sua casa, vestir a sua camisa verde e amarela, ir para frente do quartel e pedir para que eles se movam a favor da sua vida, da sua casa, da sua família e da sua nação. Hipócrita. Eu estou cansado de ver hipocrisia no meio do povo de Deus. A gente vai para dentro das igrejas e o povo finge que não está acontecendo nada. E a gente fala o que está acontecendo, eles fingem que não entende e acham que a gente é maluco, quer dizer que a gente é doido. Será que você ainda não entendeu que dentro da tua família, no meio dos teus amigos, em meio à tua parentela, tem morrido gente porque tem sido assassinada, porque os governadores, os prefeitos, eles não deixam medicar essas pessoas, porque eles precisam do número expressivo de pessoas mortas, porque cada corpo dá a eles 19 mil reais. É isso que vale o teu irmão que morreu? É isso que vale a tua mãe que morreu, o teu filho que morreu, seu covarde? Ou você quer que alguém da tua casa morra? Eu sou mulher, mas eu não me troco pela calça de muito homem. Não me troco. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres dessa nação que estão me ouvindo. Se levante e vão para a rua. Tu sabe por quê? Porque em 64 também fomos invadidos pelos malditos chineses, malditos russos, que estão dentro da nossa nação, comprando nossas terras, comprando nossas empresas, comprando as pessoas, os políticos, e dando dinheiro a ele para matar a gente, para matar os nossos queridos, matar os nossos irmãos em Cristo, matar os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas em 64, quando eles fizeram isso, sabe quem foi que se levantou e mudou a história? Foi a igreja de Cristo. Mas eu tenho certeza que não era essa igreja frouxa. Essa igreja que os pastores dessas igrejas não ensinaram a ter guerreiros dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Os pastores que nem querem se pronunciar porque tem medo do STF. Pastores que estão comprometidos com maçonaria. Não podem se pronunciar porque não tem autoridade espiritual para isso. Mas eu não tenho comprometimento com ninguém. Meu comprometimento é com o reino. E eu vou te dizer nessa hora, mulher de Deus, se levante como as mulheres se levantaram em 64 e vão para as ruas. Irmã, vai acontecer alguma coisa? Não. Vai para frente dos quartéis. É isso que o nosso presidente está esperando para mudar a sorte dos teus filhos amanhã. Para mudar a sorte dos meus filhos e dos meus netos amanhã. Ou você está esperando o Brasil virar uma Cuba, virar uma Venezuela, na qual as pessoas estão comendo lixo no meio da rua, rato no meio da rua. Você sabia que a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina? E em 22 anos eles acabaram com a Venezuela. E eles estão dentro do nosso país para acabar com o país. Mas em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor hoje vai te dar ânimo, vai te dar entendimento, vai te dar força, uma nova unção de ousadia sobre a tua vida. E você não vai deixar isso acontecer com a tua casa e com a tua família. Eu profetizo como voz profética nessa nação, que hoje o Espírito Santo de Deus vai te visitar e vai te trazer entendimento do que está acontecendo. Estão matando. Será que você não vê que estão matando dentro da nossa nação? Impedindo com que as pessoas sejam medicadas, arrancando o oxigênio. Meu Deus, em nome de Jesus, você reaja, você acorde, desperte. Ah, mas o meu pastor falou que eu não devo. Se o teu pastor falou que não deve, ele é um satanista! Pelo amor de Deus! Porque um homem de Deus vai dizer para você, se levanta e guerreia pela sua família. Que mãe é essa? Que pai é esse? Sabendo que os seus filhos vão perecer fome, vão ser estuprados. Sabendo que você vai ser assassinado na frente dos seus filhos. Porque a ordem do comunista, o ódio deles é a resistência da igreja. E eu creio que no Brasil ainda há uma igreja que ora. Ainda há um povo que durante a madrugada coloca o seu joelho no chão e ora. Eu quero te dizer uma coisa. Se levante. Busque saber o que está acontecendo. Porque talvez nós não tenhamos mais do que o dia 31. Mais do que o dia 28 desse mês. O nosso presidente está acuado, cercado por satanistas, por um movimento globalista, que quer estar pedindo a nossa cabeça, que quer a nossa cabeça. E ele está guerreando por nós. Agora a nossa parte
é nos levantar e ir à frente dos quartéis e pedir: ajude-nos, socorra-nos, como as mulheres fizeram em 64. Que talvez se elas não tivessem feito isso, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja já teria sido destruída como em Cuba e como na Venezuela. Mas ainda há um resto de fôlego em nós. Eu peço você, homem e mulher de Deus, que tem visto o que está acontecendo nessa nação. Atrocidades. Eles soltam bandidos, soltam criminosos e prendem trabalhadores, prendem inocentes. Você não vai para frente de um quartel pedir comida. Você não vai reivindicar o teu emprego. Você vai reivindicar a tua liberdade. A tua liberdade. Tu lembra quando Esther, o Senhor autorizou ela que chegasse diante do rei e pedisse o direito do povo lutar pela sua liberdade? Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Hoje você tem o direito, Deus está te dando o direito de chegar à frente de um quartel e pedir ao coronel: coronel, por favor, nos traga a liberdade. Venha intervir por nós. Estamos pedindo a intervenção. O nosso presidente já disse que ele não pode fazer nada se nós não pedirmos. Então tudo que temos que fazer é chegar à frente de um quartel e pedir. Não é possível que isso seja demais para você. Não é possível que isso seja demais para você. Busque conhecimento. Não ache que eu sou louca. Porque se você entrar na rede social, você vai ver o que está acontecendo. Pessoas estão sendo presas inocentes. Tem gente sendo enterrada viva. Irmãos nossos na fé. Eles estão enterrando pessoas vivas. Eu posso mandar vídeos para vocês verem. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Porque talvez nós não tenhamos outra oportunidade como essa. Eles estão fazendo de tudo para arrancar o presidente do poder, para poder trazer a escravidão à nossa vida. Já tem decretos e leis para fechar as igrejas, para não poder mais abrir. Até os padres das igrejas católicas estão se manifestando e dizendo para as igrejas católicas irem para as ruas para não ficarem em casa. Não é possível que a igreja de Cristo, que gosta de pular, rodar, pregar, falar em mistério, seja tão covarde. Não tenha coragem de sair e guerrear pela sua família, guerrear pela sua nação. Eu não acredito nisso. Por isso, eu convoco você para estar na frente do quartel, para vestir a tua camisa verde e amarela. Não vai ter quebra-quebra, não vai ter nada disso, mas você é autoridade nessa nação. Você foi ungido pelo Espírito Santo. E o poder de Deus se manifesta através da sua vida. E você vai sair e vai declarar a liberdade de Cristo, do Cristo que nos libertou. E vai dizer: nós somos livres e queremos continuar livres. Não seremos cativos da mão de homem nenhum, de comunista maldito nenhum. Não seremos. Porque o Senhor nos deu uma nação abençoada, rica e próspera. Por isso, querido, reaja. Reaja enquanto é tempo. Esse é o meu recado para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não posso deixar de trazer mais uma vez o nome de uma grande mulher de Deus. Clarissa Técio faz parte dos 300. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde a todos. Hoje eu subo à tribuna para externar, em nome da família pernambucana, que conserva a moral, os costumes, os princípios, a nossa reprovação à ADO 26, né, que é o julgamento do STF sobre a homofobia, que aconteceu agora nessa última quinta-feira, no dia 13 de junho. Quero dizer a todos que eu sou completamente contra a violência, a discriminação, em relação a qualquer ser humano, seja ele homossexual, seja ele heterossexual, seja ele negro, seja ele branco.
E qualquer agressão física e imoral, ela já é protegida pelo Código Penal. E aí eu pergunto, por que privilegiar um grupo se todos são iguais perante a lei? A gente vê que com essa decisão, a nossa liberdade, a liberdade de expressão do cidadão e a nossa liberdade religiosa ficaram perigosamente comprometidas. Surrupiaram a minha liberdade de criticar, essa é a verdade. Por exemplo, criticar a parada gay e as atitudes obscenas que acontecem nela. Outro exemplo são as atletas femininas, estas que protestarem por estarem perdendo espaço para travestis nesse esporte e agora poderão ser presas. A ideologia de gênero também não poderá mais ser criticada. Por exemplo, o assassinato agora brutal do menino Juan, que tanto nós esperávamos que repercutisse, mas não repercutiu tanto. Esse menino que foi uma vítima brutal da ideologia de gênero, foi morto pela sua mãe e a sua parceira, sua companheira, duas lésbicas misândricas, doentes, que cortaram o órgão sexual do menino após esquartejá-lo, tentaram se livrar dos pedaços da criança, queimaram a sua pele. Será que se eu afirmar que a ideologia de gênero é uma perversão, seria agora uma conduta discriminatória? Pois bem, amigos deputados, existem tantos casos como o de um garoto de 11 anos que é autista, que é um ícone da comunidade LGBT e que é uma fonte de renda para os seus pais. Ele usa saia tutu, com as cores do arco-íris, maquiagem pesada, o menino fala com trejeitos afeminados, a mãe e o pai trabalham em tempo integral para cuidar das contas do menino e também das suas contas nas redes sociais. Será que se eu disser que essa mãe é uma irresponsável e uma tola? Será que se eu disser que isso é um abuso infantil, que essa criança precisa urgentemente de um direcionamento e de ajuda, será que eu estarei enquadrada no crime de homofobia? Será que isso aqui que eu estou falando vai configurar discurso de ódio? A verdade é que o Supremo Tribunal Federal acaba de blindar uma raça superior. Pode-se criticar pastor. Meu pai é pastor, meu esposo é pastor e eu sei o quanto os pastores são criticados. Pode-se criticar os pastores, sim, padres também podem ser criticados. Nós, parlamentares, somos políticos e somos duramente criticados. Os senhores deputados aqui sabem muito bem que somos chamados de corruptos, de ladrões, tudo que não presta. Mas os homossexuais não podem ser criticados de maneira alguma. Seremos homofóbicos por isso. Outra coisa que não fica muito clara, eu sei pontualmente o que é um crime de homicídio, por exemplo. Eu sei que homicídio é matar uma pessoa, é tirar a vida. Mas o que é homofobia, eu pergunto? A verdade é que ninguém sabe de que se trata esse tipo de crime. E eu entendo que nem o próprio Supremo, ele sabe. Dia desses, no nosso grupo, no WhatsApp, um amigo nosso da oposição postou uma foto de um par, não é aquele ali que grampeou lá o telefone de Moro. E ele foi chamado aqui nessa tribuna, apenas por postar essa foto, foi chamado de homofóbico. Eu pergunto, quem vai dizer o que é homofobia e o que não é? Será que nós vamos ficar à mercê de interpretações duvidosas? Eu gostaria de repercutir aqui alguns trechos da nota de repúdio da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Aqui diz que ninguém pode ser privilegiado pela restrição das liberdades fundamentais alheias. A decisão do Supremo desrespeita ao Congresso Nacional e o povo brasileiro, gerando grave instabilidade pela clara usurpação de competência legislativa. Enfim, nós sabemos que essa decisão ela é provisória, até que o Congresso crie uma lei específica. E nós aguardamos o Congresso, a bancada evangélica e a celeridade no tocante à efetivação da lei que respeite os direitos do povo. A verdade, meus amigos, é que com essa decisão, como cristãos, e agora eu falo como cristã, nós não poderemos mais continuar pregando a verdade que pregamos até hoje. Então,
Em nome da comunidade evangélica do Brasil, eu deixo aqui também um recado ao Supremo Tribunal Federal e a quem mais quiser ouvir. Preparem as celas. Podem construir mais presídios, porque os pregadores de... Preparem as celas. Podem construir mais presídios, porque os verdadeiros pregadores da palavra e da verdade continuarão pregando a verdade, doa a quem doer. Porque este povo está disposto não apenas a ser preso pelo evangelho e pela verdade, como a morrer por ele. Muito obrigado, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Igreja, te alerta, participe desta palavra e coloque em prática, tomando posição de guerra na oração, na fé e na ação. Alerta, Brasil! Alerta, Igreja do Senhor! Avante, Brasil! Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é triste. É dinheiro público jogado no lixo. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acaba de divulgar aqui novas informações sobre as mais de 1.400 obras inacabadas em Pernambuco. Então, o Tribunal de Contas apontou que mais de 2,5 bilhões de reais foram gastos com obras que não foram entregues para a sociedade. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é isso. Sabe a água que não chega na sua casa? Sabe a sua rua que não foi asfaltada? Pois bem, esse dinheiro que é seu, dinheiro seu, poderia ter sido investido aí para atender a sua demanda, solucionar os seus problemas, problema do seu bairro, da sua rua, como fornecimento de água, por exemplo. É impressionante o nível da irresponsabilidade da má administração do governo Paulo Câmara do PSB, com coisas que seriam tão importantes para o povo. Para você sentir a gravidade da coisa, veja só um exemplo. O transporte público tá ruim, não tá? Tá lotado, demorado, de baixa qualidade. Pois é, as obras de mobilidade que reduziriam este problema são as que mais aparecem paralisadas aqui nesse estudo do Tribunal de Contas. E ao falar desse assunto, gente, eu quero chamar a atenção de que é seu dinheiro, é fruto dos seus impostos, imposto que você paga, que está sendo jogado fora, no lixo, aos milhares e milhares. São obras importantíssimas que poderiam solucionar problemas crônicos em inúmeras regiões. Estão simplesmente paradas. Inclusive, o Tribunal de Contas ele aponta que a Compesa é responsável por 132 obras paralisadas. Sem água na torneira há 4 dias, Dona Severina não teve alternativa a não ser juntar água do cano estourado. Com criança, roupa para lavar, prato para lavar. Moradores sem um pingo de água em casa. Agora a conta todo mês chega. Se a gente não pagar, ele chega aqui, arranca a cana, arranca tudo e leva. Gente, isso não é normal. Até quando esse desperdício de dinheiro público será considerado normal? Eu não posso me calar, eu não ficarei calada diante desse absurdo, não aceitarei calada essa irresponsabilidade do PSB com o dinheiro do povo. Como representante do povo, não posso me calar. E eu quero saber de você. Você é meu irmão, você é minha irmã, você que nos acompanha nas redes sociais. Tem obra paralisada aí na sua rua, no seu bairro? Então conta pra gente aqui nos comentários desse vídeo, porque todos nós queremos saber, porque quando a gente sabe, a gente busca soluções e na tentativa de acabar de uma vez por todas com esse descaso com o dinheiro público. Deputada estadual Clarissa Tércio. Olha aí, minha gente, quando pensamos que já vimos de tudo, os inescrupulosos do movimento LGBT atacam novamente as nossas crianças. O SESC, a serviço da pauta gay, está promovendo um curso absurdo. O título é A Infância LGBTQI+, no Cinema. Eles pretendem abordar a sexualização infantil, a identidade de gênero e, como consequência, a saída do armário de crianças e adolescentes que eles consideram admirável. Isso é um absurdo. E aí, diante
de tamanha aberração, fui pesquisar quem é o responsável por esse curso. É o tal cineasta Luffy Stephen, um militante da causa gay. E aí observe os nomes de alguns de seus filmes. Meu Namorado é Michê, Rasgue Minhas Roupas, Vaca Profana, A Cama do Tesão e por aí vai. É esse sujeito que o SESC contrata com dinheiro público e também do contribuinte para dar um curso que eles acham admirável, uma criança sair do armário, e uma idade mínima para participar desse lixo é de apenas 16 anos. Gente, isso é uma vergonha, onde é que isso vai parar? Então eu quero fazer um alerta e convocar você, cidadão. Vai nas redes sociais do SESC. Não adianta ir lá na postagem porque eles tiraram, passaram vergonha. Mas vamos pressionar para que eles cancelem esse lixo moral. Estou aqui indignado porque querem doutrinar nossas crianças a saírem do armário. Compartilhe esse vídeo o máximo possível, porque nós não podemos deixar isso acontecer. Que Deus guarde as nossas crianças. Queridos, o problema não é só Covid não, Pernambuco. O problema é que a família, o povo e a igreja nunca foram essenciais para esse governo. Enfim, tá vendo aqui, povo pernambucano? Eu estou na frente do Palácio do Governo. Essa casa aqui é sua. Só entra aqui e governa esse estado quem você colocar. Independente de quem você coloque, que seja alguém justo, que considere e escute a vontade do povo e que, acima de tudo, seja comprometido com Pernambuco, com Deus e comprometido com a família. Que Deus abençoe Pernambuco e nos liberte de Faraó em 2022. Deus vai levantar uma pessoa em Pernambuco e vai derrubar o comunismo de dezenas de anos nesse estado. Se Jesus me levar, vocês ficarão como testemunha. Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Aleluia! Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Estenda a tua mão e diga comigo. Colocou sobre ela a sua mão. Não vamos perder jamais esta oportunidade
de termos uma governadora temente a Deus, uma mulher que tem mostrado seus valores naquilo que Deus tem confiado como deputada estadual, fiscalizando o governo do Estado, que é um governo corrupto, um governo que é ligado à ideologia contrária totalmente à teologia, ao estudo da palavra, um homem considerado uma das grandes lideranças do anticristo. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos unir. Um reino dividido não subsiste. Eu vejo nesta mulher, mulher virtuosa, mulher temente a Deus, mulher que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Eu a vejo como uma Esther da vida, que Deus está assim levantando, ou seja, que levantou esta mulher para governar o estado de Pernambuco, para libertar Pernambuco do opróbrio do comunismo, do socialismo e da corrupção como um todo. Quero lembrar ao povo de Deus, a você, mulher virtuosa, a grande oportunidade, mulher sábia. Vamos colocar uma grande mulher para governar o nosso estado, Clarissa Tércio. Quero lembrar do nosso irmão Daniel, que o Senhor, na sua época, a autoridade lhe colocou para governar e haviam ali corruptos, autoridades corruptas, que queriam derrubar Daniel por ser um homem íntegro, temente a Deus, e não é diferente a nossa irmã. O nosso irmão Daniel orava 3 vezes ao dia, e quem conhece a nossa irmã Clarissa Tércio, sabemos que ela é uma mulher de oração, uma mulher comprometida com o reino de Deus, uma mulher que vem defendendo a não aprovação das drogas, uma mulher que vem dizendo não ao casamento homoafetivo, uma mulher que vem lutando contra a ideologia de gênero, uma mulher que vem lutando contra a aprovação das drogas. É esta mulher que o Senhor levantou para abençoar o nosso estado. Analise algumas postagens do pastor Paulo Coelho, que já vem há meses e meses atrás, orientado pelo Espírito Santo de Deus, mostrando o que representa esta grande mulher de Deus. Uma mulher, mais uma vez, que tem o Espírito Santo de Deus, assim como Deus usou o próprio José, que o colocou como governador do Egito, para salvar o seu povo. Não é diferente a nossa irmã Clarissa Tércio. Chama a atenção daqueles que se dizem ser cristãos, mas que se venderam ao governo atual, homens que estão no poder, que eram para defender a fé judaico-cristã, para defender a igreja do Senhor, Deus, pátria, família e igreja. Um governador que vem lutando para fechar as igrejas. E esta mulher vem lutando sem medo, porque ela é aquela que procura colocar em prática o que está na palavra. Não temas aquele que tem o poder de matar o corpo, mas tema e trema aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de jogar no inferno. Esta mulher tem visitado os hospitais, tem denunciado. Esta mulher vai amanhã, como instrumento de Deus, fazer maravilhas com o estado de Pernambuco. Nós apresentamos aqui o Miguel Coelho. Todos sabem que eu faço parte do PTB, mas todos também sabem que eu tenho dito que o meu partido, de que verdadeiramente sou fiel primeiro, é o partido dos partidos.
aquele que nunca se parte nem se reparte. Seu regimento interno é a Bíblia Sagrada. O presidente do partido é o presidente dos presidentes, a autoridade das autoridades, o rei dos reis, o juiz dos juízes. Seu nome é Jesus Cristo. E daqui para frente irei me situar para saber a posição de que preciso seja que eu tome de decisões. Quero chamar a atenção do PTB, quero chamar a atenção do presidente estadual do PTB, Coronel Meira, de que deixou claro que iria apoiar aquele de que o presidente Jair Messias Bolsonaro apresentasse. O PTB está com Bolsonaro e enquanto estivermos firmes, estarei firme. Portanto, Clarissa Tércio, é vencer ou vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Aprecie algumas postagens, alguns vídeos que vêm esclarecer bem melhor a você do que representa o nosso senador Gilson Machado Neto, que nós temos colocado para a apreciação. O nosso querido pernambucano Gilson Machado, presidente da Embratur. O setor turístico, ele foi o primeiro que sofreu na pandemia e é um dos últimos a se recuperar. Pela primeira vez na história, nós não tivemos São João no Nordeste. Então isso daí representou um prejuízo para a economia geral, a cadeia econômica do turismo, em torno de 1,5 bilhão de reais. Essa guinada internacional, de fato, ela pode ajudar o Brasil? E a gente vê que o Brasil está recuperando a confiança. Você vê que é um país que já tem previsibilidade. Você já vê os investidores querendo voltar a investir no Brasil, procurar negócios no Brasil. Terminou uma obra inacabada, uma obra que a gente sabe qual foi o motivo de ter durado tanto tempo. Podiam ter sido feitas com dinheiro que foi dado para a Venezuela, para Cuba. Nada, nenhum país do mundo é o desafio. Tem a quantidade de pássaros, a quantidade de animais e de peixe que o Brasil tem e preservado. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber de hoje tá arretado, tá cabra da peste, tá com um sujeito aqui macho, que é o nosso querido pernambucano Gilson Machado, presidente da Embratur. Gilson, muito bacana, obrigado por ter atendido a nossa solicitação. E primeiramente, fala aí pro pessoal, o que é que faz a Embratur? Qual é a diferença da Embratur para o Ministério do Turismo? Quais são as suas atribuições aqui enquanto presidente? A Embratur, Eduardo, ela divulga o país no exterior. A Embratur é uma agência de divulgação do país, de promoção do Brasil no exterior. E o Ministério do Turismo, ele trabalha com a divulgação interna também e com políticas públicas voltadas para o turismo. Agora, com a pandemia, com a Covid, que o mundo todo está sofrendo esse problema bíblico, a gente, através da medida provisória 907, que se transformou na Lei 14.002, a Embratur passa também a agir dentro do Brasil, na divulgação turística dentro do Brasil, com uma conexão com o comando do Ministério do Turismo, em conjunto com o Ministério do Turismo. Então, através disso daí, a gente vai poder fazer ações dentro do Brasil também. Nós vamos fazer ações de repatriação também, junto com o Ministério das Relações Exteriores, que foi estipulado na MP 907. Estamos trazendo, já trouxemos mais de 30 mil brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores, o Governo Federal, o Ministério da Defesa, o Ministério do Turismo. O nosso governo não abandonou ninguém no exterior.
E foi um exemplo para o mundo todo. Porque tem países, inclusive países de primeiro mundo, como se dizem, aí, que ainda estão com os seus patrícios, com o pessoal em porta de aeroporto esperando repatriação. O nosso não. O nosso pessoal ainda tem em torno de umas 2.000 a 3.000 pessoas para voltarem ao Brasil e nós não vamos deixar ninguém para trás. Exatamente. E o senhor tocou no ponto interessante, que é o da pandemia. Como é que o turismo pode ajudar, né? Como é que a Embratur pode ajudar a reavivar esse setor? Porque eu lembro, Gilson, que logo no começo da pandemia, né, depois de algumas semanas de lockdown, eu vi um vídeo de um quiosqueiro lá em Natal, na praia, e ele indignado falando, né, que olha só, ó, proibiram aqui, tô sozinho na praia, mas ele começou a mostrar as contas dele que não paravam de chegar. Como é que o turismo pode ajudar nessa retomada do crescimento do Brasil? Olha, o turismo, o setor turístico, ele foi o primeiro que sofreu na pandemia e é um dos últimos a se recuperar. O governo Bolsonaro, ele fez coisas que nenhum governo, case turístico, por exemplo, você vê França, Estados Unidos, Canadá, nenhum governo fez a quantidade de medidas para a proteção do emprego, que é a nossa maior patrimônio, o maior patrimônio hoje do empresário é seu quadro de funcionários. São as pessoas que trabalham com ele. O nosso governo, ele fez várias MPs que causaram a proteção ao emprego. E para os desassistidos do Nordeste, como o cidadão lá de Natal, da Barraquinha de Coco, ele criou um programa de auxílio no corona de R$600. Isso foi uma diferença enorme no Nordeste, que as pessoas estão conseguindo sobreviver com isso e manter a sua dignidade. Eu digo que a Embratur vai ajudar o país, quando passar toda essa pandemia, com várias políticas que nós estamos fazendo de divulgação no país, de formação de recifes artificiais em conjunto com o Ministério do Turismo, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, que vai trazer várias novas oportunidades. Turismo rural, nós temos a maior vocação do mundo para o turismo equestre, para o turismo de feiras pecuárias. Pouca gente sabe, mas o maior rodeio do mundo é no Brasil, em Barretos. Né? Não é nos Estados Unidos. Temos Barretos, temos Jaguariúna, temos vários outros. E isso daí, cada vez mais as vaquejadas vão ser muito aquecidas com isso daí também, com o fomento, com o apoio do Ministério do Turismo, com o Ministério da Agricultura também, que eu tive agora uma reunião com a ministra Tereza, e nós estamos fazendo várias reuniões para poder, no próximo ano, quando acabar a pandemia, a gente justamente fazer um grande roteiro das feiras pecuárias, unindo artesanato, unindo cultura, unindo shows, unindo a parte técnica também, de capacitação de mão de obra do pessoal do agronegócio, enfim, de toda uma cadeia. Outra coisa que a gente está fazendo muito, muito bom também é uma parceria com a Secretaria Especial da Cultura, com o Mário Frias. A gente está buscando uma alternativa para o prejuízo que o Nordeste teve, que o Brasil teve com a pandemia, principalmente no tocante ao São João. Pela primeira vez na história, nós não tivemos São João no Nordeste. Então isso daí representou um prejuízo para a economia geral, a cadeia econômica do turismo, em torno de 1,5 bilhão de reais. Então nós estamos com vários projetos para, após o ciclo de pandemia, a gente resgatar o movimento de shows, o movimento de eventos juninos, enfim, estimular outros eventos que gerem emprego e renda à população e ocupem o músico. E fora isso, o governo tem feito também um movimento de salvação de todos os músicos agora com essa última medida, que foram 3 bilhões de reais que foram impactados para salvar todo o setor de eventos. E não é Lei Rouanet para dar para o medalhão não, né? Não. É para dar a quem está começando. A quem está na ponta lá, a quem precisa lá. Como também ninguém acreditava, né? Quando a gente lançou o programa dos R$600, ninguém acreditava. Hoje nós já temos, pensávamos que ia ter 30 milhões de pessoas. Já estamos com 50 milhões de pessoas que estavam fora da cidadania, que estavam desalentados, sem nem procurar emprego mais, sem buscar CPF, enfim. Então, eram chamados invisíveis. Os invisíveis. Conseguimos resgatar esse pessoal. E dos países, segundo a própria Organização Mundial do Turismo, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial do mundo para o turismo pós-Covid, que vai ser um turismo de natureza, vai ser um turismo com menos contato humano, vai ser um turismo onde você vai estar desfrutando, vamos dizer, o mergulho de contemplação, você vai estar desfrutando os recursos naturais.
Você sabia que o Brasil é o país mais rico do mundo em recursos naturais? Nenhum país se iguala ao nosso. Nós somos o único país do mundo que temos 6 biomas. Vamos lá, o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. E ainda temos outra coisa, Eduardo. Nós temos a nossa Amazônia Azul, que é o nosso litoral, com mais de 8 mil quilômetros de costa e mais de 800 ilhas que nós temos. Só na região de Angra, que você conhece, nós temos mais de 300 ilhas lá naquela região. Realmente não. Mas muito bem, Gilson, o senhor falou dos potenciais do turismo brasileiro. E isso daí está presente em diversos organismos internacionais, no Fórum Econômico Mundial, na Organização Internacional do Turismo. Todos nós sabemos desse grande potencial turístico que o Brasil tem. Mas a minha pergunta específica é sobre ecoturismo. Muitas das vezes, tentam relacionar a presença do ser humano a uma degradação ambiental, como se não fosse possível você colocar o ser humano em um local e preservar a questão do esgoto ou a maneira que ele se transporte até lá. Enfim, existe uma maneira de se fazer turismo preservando o meio ambiente? Eduardo, cada turista é um fiscal do meio ambiente. O turista ele só volta se encontrar o meio ambiente preservado. E nesse quesito, o Brasil é campeão mundial de preservação do meio ambiente. Eu digo você por quê? Nenhum país do mundo tem a quantidade de recursos hídricos que nós temos, a quantidade de rios, de lagoas, a ictiofauna, que são peixes de água doce, que a gente tem a maior variedade no mundo. Os maiores recordes mundiais de peixes de água doce e de água salgada são no Brasil. Inclusive o mais emblemático, que é o recorde mundial de marlin. Nós temos um recorde que foi um marlin pescado em 1996, com 636 quilos no Espírito Santo. E até hoje não foi batido. E agora, recentemente, há um mês e meio atrás, tivemos o recorde mundial de amberjack, ou arabaiana, ou olho de boi, ou olhete, como chama, cada um chama no local. Que antes era de um japonês, com 74 quilos, e hoje é de um brasileiro, um pescador Macau, que é lá de Maragogi, Alagoas, e pegou esse peixe na Bahia, uma amberjack com 86 quilos. A coisa mais linda o peixe, entendeu? Saiu em todos os jornais, enfim. Dos 5 peixes esportivos de água salgada mais importantes, nós temos no Brasil 2 recordes mundiais, que é o do marlin e o da arabaiana, ou de olho de boi, ou como o americano chama, de amberjack. Aí tem também, e todos eles se encontram no Brasil: o dourado, a cavala aipim, cavala uaru, a cavala verdadeira, o camurupim, que o americano chama de tarpon, enfim. Para pesca esportiva, para ecoturismo em si, nada se iguala ao Brasil. Mergulho de contemplação, nada se iguala ao Brasil. Nós temos capacidade de praticar o ecoturismo, principalmente o ecoturismo náutico, 365 dias por ano. Nós não temos furacão, não temos maremoto, não temos terremoto, temos águas claras e limpas o ano todo. E se Deus quiser, com esse governo que está tratando com seriedade o turismo brasileiro, fazendo coisas que nenhum governo antes fez, eu vou citar para você. Sempre foi um anseio do trade transformar a Embratur numa agência. Aí você pode perguntar, por que transformar? Qual é a diferença? Porque antigamente, até o ano passado, de cada $1 milhão, por exemplo, que a Embratur tinha para gastar, em torno de 75% a 80% ficava na atividade meio. Comissão de agência, impostos, comissão de agência no exterior também. Enfim, hoje você consegue reverter isso daí. Você tem em torno de 25% apenas em atividade meio e 75% em atividade fim, porque você consegue contratar direto já no exterior, entendeu? Então, isso daí. E foi outra coisa importantíssima que o nosso governo fez, que quebrou uma barreira ideológica que burramente o Brasil perdeu bilhões para o Caribe, para o México, foi a isenção de visto para países notadamente emissores. Isso é interessante, né? E burramente a gente perdeu. Quantos americanos queriam vir para o Brasil e não vinham porque tinha que mandar, às vezes, um passaporte para um consulado e esperar 4 meses para chegar o visto? Ele vai para o Caribe, que vem estar lá com a carteira de identidade. Essa isenção foi interessante, né? Foi dada para australianos, japoneses, canadenses, norte-americanos. E eu lembro que logo depois as agências de turismo começaram já a registrar um aumento no percentual de procura, né? Em torno de 25%. O pacote de viagem, vistos, etc. a 30%. E deixa eu só abrir um parênteses, que às vezes eles falam muito em reciprocidade. Prezados, vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam sinceramente para mim.
Se não for exigido visto para o brasileiro ir para os Estados Unidos, quantos brasileiros vocês acreditam que vão ilegalmente para os Estados Unidos? E o contrário, quantos americanos vão vir para o Brasil para morar ilegalmente no Brasil? Ora, é uma pergunta sincera que a gente faz, né? É lógico que a procura de brasileiros para ir morar nos Estados Unidos é muito maior do que o contrário. E na questão do turismo, a gente está sendo esperto aqui. A gente está evitando uma burocracia, vai perder uma merrequinha assim na taxa de visto, né? Que os caras têm que pagar lá para que o consulado da Embaixada Brasileira emita um visto para o estrangeiro e vai ganhar isso daqui em hotel, em restaurante, em mergulho, em cruzeiro, em passagem aérea. Então é uma medida muito saudável, onde o Brasil está pegando os dólares produzidos pelos trabalhadores no exterior e trazendo para o Brasil. Desculpa interromper, não, mas eu queria fazer essa pontuação. É perfeita a sua colocação. Inclusive, nós fizemos um projeto, já entramos em contato com o presidente, autorizou fazer esse projeto, e entramos em contato com o ministro Paulo Guedes, que é o Golden Visa, que é um programa de segunda residência para países como Estados Unidos, Canadá, Japão, enfim, países notadamente emissores de turista e que precisava antes de visto para vir para cá, para dar a cidadania brasileira a esse pessoal. Isso daí é um projeto que já está com o ministro Paulo Guedes, que será um investimento que varia em torno de 300 a 400 mil reais no Brasil, de compra de residência ou de construção de residência. Os Estados Unidos têm alguma coisa semelhante também? Tem uma coisa semelhante. Aí Portugal tem, entendeu? E é de muito sucesso. Por quê? Porque o aposentado americano, o local ideal para ele morar seria no Nordeste brasileiro, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, ou no Norte do Brasil, em Belém. Por quê? Porque além de ter um clima ameno, um clima quente o ano todo, não tem o frio, que o aposentado americano procura a Flórida por causa disso. Exatamente. Tem uma medicina muito barata, muito mais barata do que nos Estados Unidos e de ponta. A nossa medicina, o turismo médico no Brasil hoje é uma realidade. O Brasil hoje é um polo médico, você vê São Paulo, você vê Recife, você vê até no Tocantins, Araguaína. São polos médicos que fazem cirurgia cardíaca, que fazem todo tipo de cirurgia, tratamento oncológico, que não devem nada aos tratamentos nos Estados Unidos e na Europa hoje. E a gente está falando muito aqui de mergulho, pesca, água. O que o governo brasileiro já fez com relação aos cruzeiros? Porque eu sei que o cruzeiro aí é um filão de elite no turismo, né? E, inclusive chega até a Manaus os cruzeiros, é isso? Manaus. O sonho de todo cruzeirista é em Manaus. Tem uma frase de um professor meu americano que eu passei 2 anos fazendo a cabeça dele para ele ir conhecer a Amazônia. Ele ligou para mim e disse, "Now I can die." Agora eu já posso morrer. Porque foi a coisa mais maravilhosa, que ele era um cruzeirista fanático, né? E já tinha percorrido o mundo todo de cruzeiro, mas nunca tinha ido no Rio Amazonas, nunca tinha chegado a conhecer o boto cor-de-rosa, a nossa fauna, a nossa exuberância. Ele viu que a Amazônia não pega fogo. A Amazônia, ela é, como o americano diz, is surrounded by waters. Ela não incendeia, é difícil. Aí você tem, às vezes, alguma queimada localizada, né, pela própria agricultura familiar, enfim. Isso é outro debate que depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre a imagem do Brasil, o que fizeram com o Brasil sobre a Amazônia no ano passado e no ano retrasado. Mas, voltando ao tema de cruzeiros marítimos, eu tive com o senador Flávio Bolsonaro numa missão, agora em janeiro, com o senador Irajá, com o deputado Hélio Lopes, onde nós fomos lá nos maiores operadores de cruzeiros náuticos do mundo. Fomos na Royal Caribbean e na Carnival Cruises. Que já estiveram no Brasil operando, Não, já. Né? A Royal Caribbean já foi o maior operador do Brasil, já chegou a ter um escritório em São Paulo com quase 400 funcionários. E, infelizmente, há 6 anos atrás, saíram do Brasil com um prejuízo. Excesso de legislação trabalhista, porque na época o Ministério a regra internacional que rege os cruzeiros marítimos não era aplicada no Brasil. Então, o motivo dele ter saído do Brasil, segundo o Mr. Michael Bailey, foi que eles perderam muito dinheiro aqui com ações trabalhistas e, enfim. Mas, ficou uma frase dele muito marcante, que a hora que resolver isso daí, ele volta ao Brasil. A hora que resolver, e estamos resolvendo, o senador Flávio, ele está muito empenhado, e eu acho que está praticamente resolvido já essa parte trabalhista de acomodação à legislação internacional com os cruzeiros marítimos. E foi freado agora por causa da pandemia, que os navios ficaram todos nos portos parados, né?
Mas o Brasil, a gente teve lá, a gente ouviu do Mr. Michael Bailey uma frase, Brazil is the best successful history that never happens. O Brasil é a melhor história de sucesso que nunca aconteceu. Né? Então, chegou a hora da gente dar vazão ao potencial que nós temos, principalmente na parte de cruzeiros marítimos. Fomos na Carnival Group também, que é o maior operador de cruzeiros do mundo, com mais de 150 navios, que eles são donos da Cunard, eles são donos da MSC Cruise Ships, que opera no Brasil já, e uma unanimidade no setor de cruzeiro. Nenhum país tem a vocação que o Brasil tem para cruzeiros marítimos. Primeiro, as condições de tempo, né, as condições da natureza nossa são excelentes. As nossas condições a quantidade de ilhas que nós temos, a nossa variedade de fauna marinha, as nossas águas transparentes e calmas o ano todo. Os nossos aeroportos, que nós temos aeroportos maravilhosos. O Brasil, hoje, ele tem uma rede aeroportuária muito boa. E praticamente as capitais todas muito bem conectadas já. Não é? Agora, com o Ministério da Infraestrutura, a gente está finalizando várias obras que estavam paradas, principalmente a BR-101, que é importantíssima para o turismo, a duplicação, a finalização dela. Enfim, então nós temos uma infraestrutura que temos aeroportos como o do Galeão, por exemplo, e eu tive lá com o CEO e o senador Flávio, o deputado Hélio Irajá também, o senador Irajá tiveram, com o CEO da Carnival Cruise, e eles têm interesse, firmaram o interesse, de assim que acabar essa pandemia, eles vão trazer sim para o Rio de Janeiro 6 navios de cruzeiros da Carnival Group, específico para turista americano. Sabia que eu já trabalhei em cruzeiro? Não embarcado, mas quando mais jovem eu fazia, às vezes, ou um translado do Galeão para o Pier Mauá ali, para embarcar o pessoal, né? Muitos voos vindo da Argentina, inclusive, ou às vezes os próprios brasileiros, que embarcavam em cruzeiros da MSC. Eu era um maleteiro, eu ficava ali etiquetando a mala, conferindo o documento da pessoa, não sei o quê, e despachava a mala do pessoal. Então você sabe como um cruzeiro marítimo movimenta a economia local. Não, Se você chegar 8 horas antes do embarque de uma saída de um navio, você vai ter a exata noção, a quantidade de alimento que entra, a quantidade de roupa de cama que entra, de roupa, enfim, bebida, gelo, tudo. Então, movimenta toda uma cadeia econômica. Eu acho que o Brasil vai ser, sim, através do nosso governo, o melhor país do mundo para cruzeiros marítimos. Uhum. E a gente está vendo isso daí, não com suposições nossas, porque quem disse isso aí são os próprios operadores. Inclusive, quem saiu do Brasil, como a Royal Caribbean, disse que tem toda a vontade do mundo de voltar ao Brasil. Não, Deus quiser, isso vai acontecer, vai ser um golaço. E o governo da gente, Eduardo, você sabe que é um governo de poucas palavras e muita ação e resultados, e muita ação e números. E o que a gente tem notado lá fora é que a gente está mudando a autoestima do brasileiro lá fora. O brasileiro que mora fora do Brasil, ele já sente orgulho do seu país, porque ele não vê mais. Você pode falar de tudo, pode falar do cabelo do presidente, né? Pode falar que o presidente é simples no tratar dele, é simples igual como eu brinco com ele, como um painel de um jipe, né? Mas não tem nenhum escândalo de corrupção. Isso daí, quando você liga uma televisão de um brasileiro lá fora, ele se orgulha do país dele, não está listado como um país corrupto, como era antigamente. Até há pouquinho tempo atrás, Até pouco tempo atrás. Pode dizer. Desculpa dizer, é que senão o pernambucano aqui é arretado, vai falando. E a próxima pergunta que eu tenho para o senhor é mais ou menos nesse seguinte, na relação Brasil e Estados Unidos, mas também com outros países como Israel. Essa guinada da área internacional do governo, que saiu porque antigamente dava-se muita moral, né, muita atenção para países como Venezuela, Cuba, apenas pela afinidade ideológica, por serem esquerda também. Não só moral, mas né? Dinheiro também. Dinheiro também, BNDES que o diga. Essa guinada internacional, de fato, ela pode ajudar o Brasil? Como é que está essa relação Brasil-Israel, Brasil-Estados Unidos? Dá para trazer esse turista para cá? Eduardo, eu vou me permitir fazer um negócio com você. Eu vou me permitir falar de uma coisa que eu queria falar. Quantas transposições do Rio São Francisco que o nosso governo entregou agora? Terminou uma obra inacabada, uma obra que a gente sabe qual foi o motivo de ter durado tanto tempo. Podiam ter sido feitas com dinheiro que foi dado para a Venezuela, para Cuba,
para Nicarágua, Argentina. Enfim, quantas transposições, quantas ferrovias norte e sul a gente já podia ter terminado, não é? Mas voltando ao tema turismo internacional, o Brasil emite 11 milhões de turistas para o exterior. E a recuperação da autoestima desse pessoal, cada turista brasileiro hoje, cada brasileiro lá fora, tem a obrigação de ser o embaixador do seu país. Não adianta a Embratur ter, vamos dizer, a partir de se transformou em agência, 120 milhões de dólares, que antes só tinha 8. Por isso que a gente não estava na prateleira, outro assunto que eu vou dizer. Não adianta a gente ter esse dinheiro se tiver 11 milhões de brasileiros falando mal do Brasil lá fora. Não adianta eu ter 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares para divulgar, porque o país vai estar queimado. Se o próprio cidadão brasileiro falar mal do seu país, quem é que vai querer ir para um país desse? Isso a gente já vê que o brasileiro hoje ele tem orgulho do seu país, ele tem orgulho da sua bandeira, ele não fala mais de corrupção no seu país, entendeu? Os números de violência do país da gente estão diminuindo. Você teve uma ideia? Nos cases turísticos do Brasil, como Jericoacoara, Porto de Galinhas, Pantanal Mato Grossense, Foz do Iguaçu, enfim, Campo do Jordão, lá em São Paulo, no seu estado, os índices de violência são os mesmos da Suécia, da Suíça, de Paris. O problema que acontece são nas grandes cidades, que são problemas de grandes cidades em todo local do mundo. Eu já fui assaltado em Miami. Então, o que acontece, infelizmente, lá fora, que nós estamos lutando por isso, vamos dizer, é uma grande armação de mídia para não deixar o Brasil se tornar um player efetivo, porque ele vai ocupar o espaço que ele merece. Pra você ter uma ideia, o Brasil só recebe há mais de 20 anos em torno de 6 milhões e meio de turistas ano. Né? Apesar de termos tido uma Copa das Confederações, tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Eu vou lhe dar um dado. 1966, estamos aqui na Embratur, a Embratur foi criada há 53 anos atrás, 66. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes, o mundo emitia 400 milhões de turistas e o Brasil recebia 4 milhões de turistas ano. Hoje, temos em torno de 210 a 215 milhões de habitantes, o mundo emite 1,5 bilhão de turistas e nós só recebemos em torno de 6 milhões e meio. Fala até que a Torre Eiffel recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Não, a Torre Eiffel não. O elevador da Torre Eiffel. A Torre Eiffel recebe muito mais. Né? Então... Faz isso não. Acabou. Infelizmente é verdade. Se nós tivéssemos tido um crescimento, pelo menos inicial, éramos para estar hoje em torno de 15 milhões de turistas ano. E você sabe que a briga pelo turista internacional é uma briga de cachorro grande. Porque turista é dinheiro. Dinheiro é economia porque trabalha com 52 itens da cadeia produtiva, né, que vai do piloto de avião ao piloto da van, entendeu? Então, isso daí a gente sofre hoje. Ninguém quer o Brasil como um player real no agronegócio, porque ninguém é produtivo feito a gente. Ninguém consegue produzir uma soja, um leite, um milho, uma carne com a qualidade que nós produzimos e ao custo que nós temos. Então, todo mundo hoje quer usar essa bandeira do fogo na Amazônia, que não é o que a grande mídia diz. Eu tenho como provar, inclusive, Twitter postado pelo presidente francês Macron ano passado. Fake news. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive a oportunidade no ano passado de ir na maior feira de ecoturismo do mundo, em Gotemburgo, na Suécia. E tinham lá 1.000 pessoas de todas as ONGs, só aquele pessoal onguista mesmo, de ONG. E eu mostrei um fake news de Macron, num telão bem grande. Eu tive a chance de dar a palestra magma, depois do ministro do turismo da Suécia. Eu mostrei o fake news, desafiei todos eles que estavam lá e levei um vídeo que tinha sido produzido há 3 dias antes para mostrar que Guarulhos estava operando. O pessoal pensava que você tinha pegado fogo em São Paulo, no Rio de Janeiro, que o Brasil estava sem voo, de tão grande que foi. Eu cheguei. E vale lembrar, primeiro só abrir um parênteses aqui rapidinho. Durante o G20 em Osaka, no Japão, em 2019, né, antes dessa confusão toda com a Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente francês, Emmanuel Macron, para sobrevoar a Amazônia. Né? E ele falou, olha, a gente vai pegar um voo de Boa Vista a Manaus, o senhor vai ver 2 horas de voo, só mata fechada. Coisa que é inimaginável de você ver na Europa, que já devastou mais de metade da sua floresta, né? Sendo que a nossa Amazônia... Muito mais. E a nossa Amazônia mantém ali cerca de 85% da vegetação original. Original. E muito dela preservado pelo produtor rural. Olha,
eu digo uma coisa, nós usamos em torno de 30% do nosso território para o agronegócio. E desses 30% a gente alimenta 25% do mundo. Será que nós temos competência para isso? Agora, isso daí dói no coração de muita gente. Dói. Que está sofrendo, está recebendo subsídio de governo em países de primeiro mundo e não quer a concorrência brasileira. Então, eles buscam esses mecanismos para tentar nos segurar do mesmo jeito no turismo. Porque nenhum país do mundo, eu desafio, tem a quantidade de pássaros, a quantidade de animais e de peixe que o Brasil tem, e preservado. O nosso problema hoje, que estamos resolvendo com o ministro Ricardo Salles, com o Ministério do Meio Ambiente, é o controle ambiental urbano, é o lixo no mar. E a gente está fazendo ações que realmente vão ser definitivas. Apesar de vários deputados de oposição, que eu não sei como é que a pessoa vota contra o país, votar contra as regras de saneamento, meu amigo. O marco do saneamento foi um golaço elogiado no mundo inteiro. No mundo inteiro. E o pessoal votar contra isso, né? Tem amor próprio. Veja que na ponta lá tem uma criança que às vezes ele pode morrer por uma infecção porque não tem saneamento. O que é que falta, minha gente? Vamos ter amor próprio, vamos tirar a política de lado e vamos trabalhar junto pelo país da gente. E foi bem interessante porque lá em Osaka, no Japão, tem várias imagens do Jair Bolsonaro, o Macron servindo água para o Bolsonaro falando com a Angela Merkel, tudo no clima tranquilo. Até que foi anunciado o acordo Mercosul-União Europeia. E esse pessoal sabe que, para competir com o nosso agro, eles vão ter que evoluir muito, né? Porque aqui, o pessoal, é aquela história, né? O metal forjado no fogo quente, ele é sempre melhor. E o nosso produtor rural, ele não tem para onde muito crescer, né? Ele se mantém muito forte ali, São Paulo, Sul, Centro-Oeste, um pouquinho de Nordeste, mas ele tem muitas adversidades para conseguir colocar o seu produto no exterior. Então ele teve que fazer o quê? Uma evolução tecnológica muito forte, né? Uma ajuda muito forte da Embrapa, mas hoje em dia o Brasil, se vai no exterior e fala do agro... Sim, a Embrapa é o marco mundial. Vai para o exterior ensinar como é que faz agricultura. Eu vou lhe dar um dado, eu estava almoçando com a ministra agora, Tereza, e a gente estava conversando. O Brasil, de 1982 para cá, aumentou apenas 32% de sua área plantada. Não é do seu território, não. O que já tinha plantado foi aumentado 32%. E nessa área plantada, 32% a mais que a gente teve, nós conseguimos ter uma produtividade de em torno de 400% a mais, agregando tecnologia, com a Embrapa, com as universidades federais, enfim, com tudo que sempre teve ao alcance e que foi ao longo do tempo foi sendo aprimorada. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Vamos ter esse ano a maior safra da história, né? em torno de 15% a 25% maior do que o do ano passado. Estamos com a pecuária mais forte do mundo hoje. Né? Hoje você exporta carne brasileira para todos os países e não tem nenhuma sanção hoje para a carne brasileira. Enfim, estamos fazendo nosso dever de casa com muito trabalho, e com resultados, não apenas com palavras. É um governo que está tendo onde a gente passa. Eu tive a oportunidade de viajar com o presidente Bolsonaro, praticamente o mundo todo já nesse primeiro ano e meio de governo, e a gente vê que o Brasil está recuperando a confiança. Você vê que é um país que já tem previsibilidade. Você já vê os investidores querendo voltar a investir no Brasil, procurar negócios no Brasil. Por exemplo, nós tivemos lá nos Emirados Árabes e depois o embaixador veio aqui na Embratur atrás de oportunidades do turismo para hotéis, para tudo. E a gente foi procurado lá em vários segmentos, no agronegócio, em infraestrutura, enfim. O Brasil hoje é um player real que vai sair do país de potencial para a realidade. Quando eu tive a oportunidade de falar com o 01, né, o Sheikh 01, lá do Emirados Árabes Unidos, né, o Mohammed bin Zayed, ele falou comigo basicamente uma coisa, ele falou o seguinte: trabalha para ver se a gente consegue aumentar o número de voos entre os nossos países. E ele citou o exemplo da Austrália. Ele falou lá, 1 ou 2 décadas atrás, quase que não tinha muitos voos para a Austrália. E depois, hoje, são voos muito mais frequentes e que isso melhora o intercâmbio cultural, a presença de conhecimento, né, de pessoas de um país no outro. Enfim, estreita a relação. E para comprovar a moral que o Brasil tem no exterior, Jair Bolsonaro, retornando de uma viagem da Arábia Saudita, ganhou só 10 bilhões de dólares do outro sheik da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que muito provavelmente vai ser investido aqui nas nossas ferrovias, para que a gente consiga escoar a nossa produção rural e alimentar ainda mais pessoas no mundo inteiro. Então repara, o Brasil está mandando muito bem no exterior. Imagina se não tivesse essas fake news contra a Amazônia e
o pessoalzinho de sempre que a gente conhece, né, torcendo contra. Mas, presidente da Embratur, Gilson, qual notícia que a gente pode dar para o turismo interno, né? Aquele trabalhador, os meus colegas lá de São Paulo, que estão pensando em ir para Porto de Galinhas, para o Pantanal, para o Sul, ou descer mesmo para o litoral de São Paulo. O pessoal reclama muito de voos, que às vezes são muito caros, às vezes uma questão de violência, né, em uma grande capital. O que a gente pode dizer de bom que o governo Bolsonaro fez para o turista interno? Eu vou dizer uma coisa, não tem ninguém mais preocupado com o turismo do que o presidente Bolsonaro. Nunca a gente teve um presidente que falou do turismo no discurso na ONU. Primeira vez. E um fato interessante, nós abrimos o capital estrangeiro para as companhias aéreas, né, para 100% do capital. E ninguém quis vir para o Brasil, ninguém veio. Aí um dia ele ligou para mim, Gilson, o que é que está acontecendo? A gente ficou conversando com ele, 5 horas da manhã, ele acorda cedo, né? Aí vê quem está online e liga. E a gente conversou, presidente, eu vou fazer um grupo de estudo, vamos fazer um grupo de estudo com as companhias aéreas, com a ABA e com os setores envolvidos, com a ANAC, com a Secretaria, o Ministério da Infraestrutura, a SAC, o Ministério do Turismo, enfim, criamos esse grupo de estudo para saber por que a passagem aérea no Brasil é tão cara. Detectamos vários gargalos aéreos, por que ninguém queria vir para o Brasil. Primeiro, o custo de aviação no Brasil é a mais cara do mundo. O custo do combustível de avião, que é 32% do custo da aviação aqui no Brasil, né, em outros países é menor, é um dos combustíveis mais caros do mundo. O Brasil é o único país, para você ter uma ideia, que você tem vários tipos de combustível a jato, né, para jato, né? Mas o mais comum é o Jet A, que no Brasil não é usado Jet A, é usado só Jet A1, que é usado para voo transpolar, porque ele tem um ponto de congelamento 7 graus acima do ponto de congelamento do 7A. E por alguma jabuticaba que foi implementada durante vários anos de demanda no Brasil, né, o nosso combustível de avião, os nossos aviões só podem voar com combustível Jet A1. O avião vem dos Estados Unidos para cá com Jet A, quando abastece aqui só tem o Jet A1. Então, um dos motivos é o preço do combustível de avião, porque só tem, se não me engano, 4 distribuidoras. Daí você sabe, quando tem pouca concorrência, o que é que acontece? Oligopólio. Entendeu? Então, isso daí. Outra coisa, 92% das ações contra uma companhia aérea ocorrem dentro do Brasil. Teve um fórum de companhias aéreas em São Paulo que eu fiquei abismado com as palavras do presidente da Gol, John Rogers. Você acredita que teve um passageiro da Azul, um passageiro da Azul, que ele processou a companhia 26 vezes no Pequenas Causas, porque não tinha batatinha no voo. Tinha a goiabinha, tinha, enfim, outro tipo de... E a Azul oferece sempre um monte de coisa, mas não tinha, porque numa revista tinha uma foto de uma batatinha e no dia que ele foi não tinha. Então, às vezes que ele foi juntando e... Mas é isso aí, tem até companhias... Tem que multar esse passageiro, esse estelionatário aí. Tem startups hoje especializadas em acionar as companhias aéreas aqui no Brasil. Isso é que nós temos que mudar. Então a gente está finalizando agora o estudo desse grupo de trabalho e vamos propor uma MP para que melhore o ambiente das companhias aéreas no Brasil, para que diminua o custo da passagem no Brasil, que é o mais caro. Não faz sentido eu querer levar meu filho, por exemplo, para São Gabriel da Cachoeira. Eu peguei o orçamento de sair de Recife para São Gabriel da Cachoeira, por pessoa R$8.000 e de volta. É melhor levar para a Austrália. Mais barato, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente está lutando, o governo é sensível a isso. Agora, voltando ao turismo nacional. Agora, nesse período de pandemia, nós estamos em conjunto com o Ministério do Turismo, com um programa de incentivo ao turismo interno de curta e média distância. O que é ser brasileiro? Poucos países do mundo podem dizer isso. Ser brasileiro é estar sempre ao lado de um destino incrível. Você está em São Paulo, você está, vamos dizer, em Presidente Prudente. Naquele raio de 200 quilômetros em torno de Presidente Prudente, um exemplo, você tem cultura, você tem gastronomia, você tem história, você tem ecoturismo, você tem o que você quiser. Em qualquer lugar do país você tem isso hoje. Então, ser brasileiro é estar sempre ao lado de um destino incrível. Então, o brasileiro
que agora vai viajar menos para o exterior, por causa das barreiras sanitárias que ainda estão na Covid, já estão começando a viajar dentro do seu próprio país. Eu tive ontem com o presidente da BIH nacional, o Manuel Linhares. Agora em janeiro, dezembro e janeiro, os hotéis já estão com 70% das reservas de 2019, com o nosso turismo interno. Então já estamos gradativamente voltando à normalidade graças ao nosso turismo interno, que outros países não têm. Poucos países têm um turismo interno forte, de 90 milhões de turistas, como o Brasil tem. Então eu acho que a gente vai sim sair disso muito mais rápido do que os entendidos falam. E é interessante, né? Porque aqui no Brasil, quem tiver condições de fazer turismo internacional sair do Brasil, pode fazê-lo. Agora, recentemente a Argentina adotou algumas medidas para evitar que o turista argentino venha para o Brasil. E, salvo engano, o turista argentino é o internacional que mais vem para o Brasil, né? Por que se tomou essa medida e quais medidas foram essas tomadas pela Argentina, Gilson? Eu gosto muito da Argentina. Eu também, já fui várias vezes lá. Várias vezes. Eu Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche, sensacional. Adoro a Argentina, adoro o povo argentino. Eu gosto do tango, de ver um show de tango. Acho lindo o bandoneon. Enfim. E hoje eu tive uma reunião com o ex-ministro de turismo da Argentina, o Gustavo Santos, do qual eu convidei ele há 3 meses atrás para nos ajudar na Embratur, no escritório que nós vamos abrir na Argentina após a pandemia. E ele, muito triste, disse: Gilson, o governo argentino está indo na contramão de todo o bom senso, está taxando qualquer argentino que queira sair do país em 30% dos gastos em dólar. Né? O que você gastar na Argentina, você vai pagar 30% a mais, segundo o ex-ministro Gustavo Santos disse agora. E estão fazendo uma campanha massificando lá muito forte contra o Brasil, dentro da Argentina. Como um país que tem E outra coisa, omitindo números, né? Dizendo que o país teve mais mortes do que na Espanha, mas também não diz que o país tem mais habitantes do que a Espanha, né? Não diz, não compara. Então eles ficam criando narrativas em torno de meias-verdades que estão tentando descredenciar, desconstruir a imagem que o Brasil tem na Argentina. E o que é pior, o que ele me disse, com o próprio governo argentino atual fazendo isso. Porque sabe da parceria que o governo e o argentino tem, o governo brasileiro tem, e da importância que o turismo tem entre os dois países. A Argentina emite em torno de 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil turistas por ano para o Brasil. Quase 35% dos turistas que nós recebemos do mundo são argentinos. E no Cone Sul é um turista importantíssimo para a gente. Então ele sabe disso daí, e eu espero que o governo argentino reveja essa posição dele, porque a gente tem uma longa história de parceria, apesar da grande guerra que a gente tem no futebol da Argentina, né, que eles não admitem que o Brasil é melhor do que a Argentina. Basta ver a quantidade de Copas do Mundo que nós temos, né? Uhum. Mas no resto são 2 países irmãos, né? E eu torço para que a Argentina dê certo, se Deus quiser. A torcida, a gente torce, né? Mas a gente olha algumas medidas e fala, meu Deus do céu. Bacana. Gilson, mas segura aí porque tá na hora do livro. Roda aí. Pessoal, o livro aqui é do George Orwell, 1984. Um livro que é um pouquinho antigo, foi feito em 1949, né? Mas é uma crítica a um Estado gigantesco. E a gente hoje está sofrendo um pouquinho na mão desse Estado gigantesco, tentando reduzir um pouquinho o tamanho do Estado através de privatizações, debatendo questões como a liberdade de expressão. Então, segue com certeza sendo um livro atual. Tá aí, Gilson. Espero que o senhor goste da leitura de George Orwell. E a gente termina aqui passando a palavra para o senhor para as considerações finais, um recado para o brasileiro, para a pessoa que está aí dentro de casa nessa pandemia, está lá o governador até hoje no lockdown, fechando o comércio. Dá um pouquinho de esperança para esse pessoal. Eu quero dizer a você que está em casa que você mora no melhor país do mundo. Nós somos o país onde o mundo sonha tirar férias e você mora nele. Nada se compara ao nosso Brasil. Eu queria, antes de terminar, só falar um pouquinho do Programa Nacional de Recifes Artificiais, que é um programa que o nosso governo tem, junto com a Marinha do Brasil, com as Forças Armadas, Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, CMBio, que é justamente transformar o Brasil num país com o maior parque de naufrágios do mundo, na nossa Amazônia Azul como um todo. Já temos em torno de 120 locais cadastrados
pela própria Marinha em vários estados do Brasil. Já temos mais de 1.200 equipamentos que vão desde blocos de concreto, que são recifes artificiais, não é? E como pequenos navios, navios de médio porte, aviões, tanques de guerra, vagões de trem, enfim. E com esse programa nós vamos fazer do Brasil o maior celeiro de mergulho do mundo. Vamos trazer para o Brasil também o Museu das Esculturas, né? Estamos terminando agora, junto com o ICMBio, a normatização do parque de mergulho, enfim, dos recifes artificiais, perdão. Vamos fazer isso daí, a normatização pelo ICMBio. E vamos trazer vários equipamentos que vão fazer do Brasil ser o celeiro do mergulho no mundo. Amém. Amém. Gilson, muito obrigado. Satisfação estar aqui com o senhor. Muito obrigado, viu? Eu sou Gilson Machado Neto, ministro do Turismo. E aqui em Madrid, recebi a informação de que um possível acordo comercial entre o Brasil e países asiáticos zeraria a taxa de importação de confecções para facilitar a entrada de produtos desses países. Caso a alíquota seja zerada, o polo de confecções de Pernambuco sofreria danos irreparáveis, deixando milhares de pessoas desempregadas e famílias sem renda. O nosso polo de confecções é formado por mais de 40 cidades de Pernambuco e gera em torno de 150 mil empregos diretos. Isso é mais que toda a indústria automobilística brasileira. Conversei agora, acabei de falar com o ministro Paulo Guedes e solicitei que, caso o acordo chegue no Ministério da Economia, seja vetado de imediato. Ele prontamente atendeu, não me disse, vamos impedir. Tenho certeza que vamos contar com o nosso ministro da Economia e que vocês podem contar comigo, que eu estou pessoalmente imbuído nessa luta para defender o nosso polo confecções do estado de Pernambuco. Avante Brasil! Aprecie uma das grandes vitórias que o Senhor deu ao povo cristão. André Mendonça, ministro do STF, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Avante Brasil! Queria agradecer a todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Responsabilidade muito grande. Uma nação de 40% dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal. Eu queria agradecer novamente ao presidente da República pela indicação, agradecer ao Senado Federal pela conclusão desse processo e, de modo especial hoje, agradecer os votos que tive, tanto na CCJ como no plenário do Senado Federal. Foi um processo longo, difícil, mas de muito aprendizado. Não puderam comparecer em Brasília, já foi apontado, inclusive, o senador Irajá. Portanto, declaro encerrada a votação, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel... 51. Eu acho que não sei se... Votaram sim, 47 senadores... Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia.
Anuncio o ofício número 12 de 2020. Eu peço aos administradores que possamos aproveitar o código para a fixação da demanda. Salve, salve, patriotas! Aqui quem vos fala é Cervereco. Salve, salve, guerreiros! Vamos pra 22, tamo junto, hein? Na, 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 yeah! Ei, vem, vem, vem! Na, 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 yeah! Brasil, Brasil acordou. Verde e amarelo, a nossa paixão. Da pátria amada não iremos desistir. Como um soldado lutarei até o fim. Brasil acordou, oh, oh. Conservador com orgulho eu sou. A pátria amada iremos defender. Pelo Brasil eu sempre lutarei. Brasil acordou, oh. Alerta, Brasil! Alerta, Igreja do Senhor! Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Avante, Brasil! Em nome de Jesus.